Magnificat anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso, e o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixe os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu, vá anunciar o reino de Deus. A um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, quanta exigência nosso Senhor nos apresenta hoje. Não dá para segui-lo sem radicalidade. Mas aqui tem três personagens aqui interessantes. O primeiro diz para Jesus o seguinte: Eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus responde para eles: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Esse foi o primeiro homem que diz aqui o texto diz que alguém na estrada disse. Me parece que Jesus não estava muito acreditando na disposição desse homem que fala: Eu te seguirei onde queres que eu fores. E aí Jesus começa a quebrar um pouco aqui, dizendo para esse homem que nem ele garante nada de que seria garantir, né? Onde dormir, onde comer, onde se vestir, onde tomar banho. Não está garantindo nada. E Jesus diz que as raposas e as aves do céu sabem onde vai repousar, mas ele não sabia. Ou seja, ele está dizendo diretamente que não dá para seguir o evangelho dizendo assim: olha, quando eu for padre, quando eu for missionário, quando eu for isto, aquilo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, enfim. Não dá para seguir a Jesus a partir de interesses que não seja apenas que não seja do evangelho. Ou seja, que não seja verdadeiramente do seguimento a Jesus, né? Então esse foi o primeiro homem, e volto a dizer que eu vejo aqui uma desconfiança de Jesus nesse falar, né? O segundo homem, aqui já é diferente. Jesus olha para ele e diz: segue-me. Aqui já tem um convite direto, porque Jesus acreditava naquele homem. E aí ele diz o seguinte: olha, Senhor, eu estou sofrido, estou com o coração machucado, deixe-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus diz para ele: olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, teu pai morreu, agora
está nas mãos de Deus. Não se preocupe com isso. Vá tu anunciar o Evangelho. Ou seja, não é possível anunciar o Evangelho do Reino de Deus apegado a pai, mãe, casa, terra e etc, etc. Não é possível. Se apega desse jeito, não é possível ser um missionário, uma missionária. E o terceiro aqui é muito interessante, que ele vai dizer assim para Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixe primeiro eu despedir do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares. Então, são três momentos aqui, são três pessoas. Uma se oferece, eu te seguirei. Outra, Jesus chama. E outra, certamente está respondendo também o chamado. Certamente, Jesus também chamou, mas essa pessoa diz, deixa primeiro eu fazer isso, fazer aquilo. E aí Jesus vai dizer com tanta clareza para ela, né, que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, não tem como você evangelizar colocando condições para o evangelho. Não tem como. E aí, aqui, dessas três pessoas, vamos dizer que se fazia necessário duas coisas importantes, três coisas, melhor dizendo, que é o agir imediatamente, o apressar e o decidir. Então, é um tripé que nós somos chamados. Primeiro, ir imediatamente, ter depressa, ter pressa. E depois, decisão, né? Quando o poder da decisão, ou o nosso poder de decisão, né? Aí, vou explicar melhor. Talvez com essas palavras sejam melhor, né? Eu colocaria itinerante, que é o id, a prontidão, que é o desejo de ir, de servir, e a decisão, que é necessário. Então, nada pode ficar no meio desse chamado, né? Itinerário, prontidão e decisão. Então, que esses três momentos possamos ter no nosso coração, na nossa vida, de homens e mulheres que aderiram ao Evangelho, para que nós possamos estar sempre dispostos a realizar prontamente aquilo que nosso Senhor está nos indicando. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça da casa para cuidar de sacerdotes, nos conceda essa graça, que São José, esposo de Maria, nos dê a fidelidade à missão do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também te convido a participar conosco no dia 23 de outubro, no nosso primeiro congresso da Misericórdia. Venha experimentar a misericórdia de Deus. Você é o nosso grande convidado. Acontecerá na comunidade serva da Divina Misericórdia, na sua casa-mãe. Procura-nos no meio de comunicação e venha e faça a sua caravana e venha participar desse momento bonito conosco. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.